Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Salmo 96. Tributo à glória e à majestade de Deus. O Salmo 96, eu quero fazer essa leitura com todos os irmãos. Não sei se algumas pessoas estão com versões diferentes aí, eu não tenho percebido, mas vamos ler todos juntos, Salmo 96, de 1 a 7. Ok? Todos acharam? Vamos ler? Juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força. Amém. Amém? Quer ler o 8? Vamos ler juntos o 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Amém. A irmã Selma pediu para que a gente pudesse também ler o verso 8. Meus irmãos, temos aí um salmo que fala sobre a glória de Deus, do qual nós devemos dar ao Senhor a glória devida e a majestade ao Deus soberano. E sempre quando nós lemos o texto, eu sempre convido para a gente fechar os nossos olhos e orar, para que Deus nos dê a sua palavra com entendimento, graça e que ela possa ser aplicada ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala do tributo à glória de Deus e à sua majestade. É impressionante lembrarmos, esses dias que estamos aqui, estamos sempre falando do Deus do qual nós servimos, a glória que é devida, o temor ao Senhor, a fidelidade de Deus, a sua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Nós temos trabalhado a exemplo do Salmo 149, né? Que os fiéis devem louvar a Deus. Os fiéis têm como premissa na sua caminhada o louvor à glória de Deus, o louvor exaltando o nome do Deus Altíssimo. Ontem o presbítero, lembrando do texto de Coríntios 10, 31, quando o apóstolo Paulo diz que tudo que nós fizermos nessa vida, as coisas mais simples, as mais singelas, todas elas devem sempre ser dirigidas a Deus como tributo de louvor e glória ao seu nome. Como Paulo diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui o salmista, ele nos mostra essa verdade. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Nós vemos aqui o verso 1 e o verso 2, eles são conectados com o mesmo propósito: louvar a Deus, exaltar a sua majestade. Irmãos, a gente tem sabido e ouvido e aprendido que a nossa vida deve ser sempre um momento de refletirmos tudo quanto fazemos e entendermos que a nossa vida, desde o dia que você foi alcançado pela graça, através dessa nova vida que o Senhor lhe concedeu, pela uma vida regenerada, transformada, você vai aprendendo na caminhada cristã que a sua vida não mais lhe pertence, pertence ao Senhor. E lembrando disso, o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala que nós devemos consagrar o nosso corpo, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo falando aos romanos, onde havia muita idolatria, onde havia muito paganismo, onde as pessoas estavam usando seus corpos para a profanação, para o adultério, para tudo aquilo que a palavra de Deus condena,
que não devemos praticar. E o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo deve ser templo de consagração para a glória de Deus. E aqui o salmista, ele diz que devemos cantar ao Senhor, um cântico novo. Ele diz aqui a todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai. Então nós só podemos estar habilitados a tudo isso quando nós temos uma vida consagrada, uma vida dedicada, compreendendo que tudo que eu faço, tudo que eu viver, tudo que eu projetar e sonhar e planejar, ele deve estar diante de Deus. Quando eu falo aqui do sonho, não estou dizendo que é Deus que sonha, mas nós temos planos, né? Nós temos idealizações, nós idealizamos, sonhamos, pensamos, imaginamos as coisas, mas elas devem ser colocadas diante de Deus. E o salmista diz que nós devemos louvar, devemos apresentar ao Senhor um cântico novo, um cântico de exaltação. Nós sabemos que o livro de Salmos são cânticos de adoração, cânticos que apontam para a glória do Deus Altíssimo. Então, na nossa caminhada, na nossa vida aqui na Terra, que nós somos peregrinos, estamos aqui, ninguém aqui sabe quanto tempo ainda tem de vida, ou quanto tempo passará de vida, ou se nós estaremos vivos quando Jesus voltar, mas é certo que nós, enquanto vivermos, devemos viver para a glória de Deus. Então, das coisas mais simples que venha fazer na sua vida, você deve sempre lembrar de exaltar o nome do Senhor. Por isso que ele diz, para que a gente possa cantar ao Senhor e bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação dia após dia, veja a nossa missão, proclamar a salvação. O que é proclamar a salvação? O que é ser arauto de Deus? O que é ser aquele que tem a incumbência, a missão de anunciar a salvação? Então, muitas vezes nós temos passado a nossa vida, muitos anos na igreja, sem compreender a missão, o propósito da nossa vida. O propósito da sua vida, da minha vida, é a glória de Deus, é fazer a vontade de Deus, é cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a sua igreja. O Senhor chamou os seus discípulos para uma missão. O Senhor estabeleceu aqueles homens para que a igreja dele aqui na terra fosse estabelecida. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós todos, assim como Pedro, assim como Paulo e todos os discípulos, assim como os servos de Deus, precisamos estar edificados sobre a rocha que é Cristo e anunciar a salvação do Senhor dia após dia. Mas só podemos fazer isso quando nós temos uma vida de louvor, de gratidão e de adoração ao Senhor. Você pode estar na universidade, você pode estar na empresa, você pode apenas ser uma dona de casa, você pode ser o que quer que você seja nessa vida. Você precisa entender que tudo que você faz, algumas pessoas acham que talvez uma pessoa que é doméstica, que está em casa, ela não tem muita coisa para agradecer ou oferecer a Deus, né? Como talvez alguém que esteja numa universidade, esteja enveredando por uma vida agora de uma grande empresa, como se aquela pessoa tivesse ainda mais responsabilidade. Mas todos nós, nas coisas mais simples da nossa vida, sempre temos motivos para adorar, para engrandecer a Deus. Se a gente observar o rei Davi, antes de ser rei, antes de ser chamado como o príncipe do povo de Israel, antes de ser chamado aquele que, iria compor os belos salmos, antes de ser aquele profeta de Deus, general dos seus exércitos, Davi era uma pessoa simples. Davi fazia as coisas que os seus irmãos até olhavam para ele, não é? E não dava muito valor. Até o seu próprio pai, não, tem um mais novo que está lá, ele cuida lá dos animais. Ele é apenas um pastor do rebanho. E foi aquele, o mais simples de todos, o que não tinha uma imponência de porte físico, talvez não nenhuma beleza, nenhum tipo talvez nada que despertasse os olhos dos homens, mas foi aquele que Deus chamou a Davi para ser o seu general, para ser o homem segundo o seu coração, não igual a Saul, que o povo escolheu. Saul era forte, grande, habilidoso, mas Davi escolheu um homem que temia a Deus. E na verdade, se você observar, a palavra de Deus sempre mostra que Deus não olha como nós vemos, né? Então, o salmista, quando diz cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, isso de fato só é possível àqueles que um dia foram regenerados. Aprendemos a louvar, a exaltar a Deus pela sua maravilhosa... A gente contempla toda a natureza. Quando a gente está num lugar como esse, assim, onde a gente vê as árvores, os pássaros, os céus, né? O sol, a gente pode lembrar daquele salmo que aponta para a glória e majestade de Deus, o Deus que fez todas as coisas. A gente observa tanta coisa, né? Até dos insetos pequenos, mas cada um deles tem uma importância, né? Na vida. Então, até as abelhas. Eu ouvi um relato uma vez que as abelhas estavam desaparecendo. E aí diz que se as abelhas aparecer, vai ocasionar alguns problemas no ecossistema. É impressionante quantos problemas vai ocasionar se as abelhas aparecerem. E aí eu escutando aquele relato, eu achei impressionante um simples
inseto, né? A abelha é um inseto, um animalzinho, né? Mas aquele simples elemento, se ele sumir da natureza, vai fazer uma diferença no ecossistema. Então imagine como todas as coisas que Deus criou, todas elas têm um propósito. Imagine nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, um pouco menor do que os anjos, né? Deus nos formou. Então a palavra de Deus diz que eu e você devemos ver para a glória de Deus, para o louvor, para anunciar a sua salvação. E ele diz aqui, ó, o verso 3, anunciai entre as nações o quê? A sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quem é que pode anunciar entre as nações, entre todos os povos, as maravilhas de Deus, as grandezas do Deus Altíssimo? Quais são as grandezas de Deus? Quais são as maravilhas de Deus na sua vida que você consegue contemplar com os seus olhos, que você consegue contemplar na revelação especial, na revelação natural, geral de todas as coisas? Muitas vezes a gente reclama de tantas coisas, a gente se lamenta de tantas coisas, a gente se preocupa com tantas coisas e não conseguimos enxergar a maravilha de Deus, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E aqui o salmista diz que a nossa missão é anunciar entre as nações a glória de Deus, entre todos os povos, as suas maravilhas. Então, para que a gente possa anunciar essas verdades ao povo de Deus, essas maravilhas, primeiro a gente precisa ter essas maravilhas no meu coração, na minha vida, no meu entendimento, para que eu possa anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor, que Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas, que nada lhe foge do seu domínio, que o Senhor Deus já decretou todas as coisas, e que nós aqui passamos um tempo como forasteiros, né? Como peregrinos. E aqui temos uma missão, anunciar entre as nações as suas maravilhas, entre os povos. Então, muitas vezes nós estamos aqui na nossa cidade e andamos de cidade para cidade, fazendo tantas coisas, e de que maneira nós temos anunciado as maravilhas de Deus? Quando nós temos cumprido a missão? Talvez quando a igreja bota lá, hoje teremos um trabalho evangelístico no bairro. Será que é só nessas datas e dias que eu estou cumprindo a missão de pregar o evangelho? E como é que eu estou pregando o evangelho? Apenas distribuindo às vezes um folheto e dizendo Jesus ama você? Será que isso é suficiente? Será que essa foi a missão do Senhor Jesus para o seu povo? Como é que nós podemos anunciar às nações? E o salmista diz, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Ora, existem outros deuses? Sim, os homens criam seus deuses, seus ídolos. Os homens criam aqueles os quais, para ele, pode ser um ídolo, talvez a própria bebida, as festas, as próprias, aquilo que mais anseia o coração do homem. Talvez eles tenham erigido deuses de barro, de ferro, ou de qualquer outra coisa. Talvez os homens tenham se prostrando diante de animais e de coisas que nós conhecemos aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus diz no mandamento do Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Diz lá a palavra do Senhor no livro de Êxodo, os mandamentos. Então, nós só temos um Deus e Ele é digno de louvor. Ele é o Deus sustentador. Ele é o Deus que nós adoramos em espírito e verdade. Ele é o Deus, como diz o salmista, digno de todo louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses que os homens possam criar aqui na terra, porque eles não passam de invencionices, não passam de engano, não passam de pó, não passam do engano do Deus desse século. Nós só temos um Deus a quem nós nos prostramos e confessamos e devemos anunciar esse Deus, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. É isso que diz o salmista. Então você contempla toda a vasta natureza. E de toda a obra da criação não existe a obra mais impressionante, mais maravilhosa do que você, que ele fez um pouco menor do que os anjos. De todas as obras que Deus fez, de todos os astros que você possa contemplar nos céus, você é a obra-prima de Deus. É isso que o salmista vai nos mostrar. E nós devemos adorar esse Deus que nos fez. Esse Deus que nos fez para um propósito, para a sua glória. Jesus veio com uma missão, resgatar o povo de Deus, o povo redimido, o povo que Deus separou para a sua própria glória. E aí o salmista diz, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Eu e você devemos ter sempre esse momento que a gente sempre tem falado, né? Nós temos que ter um momento a sós com Deus, um momento de louvar a sua grandeza, um momento de pedir a Deus, Senhor, me desperta para a tua obra, para a missão. Eu sou teu servo, eu tenho aprendido e ouvido a tua lei, eu tenho conhecido todos os teus decretos, teus mandamentos, mas, Senhor, que eu possa cumpri-los, que eu possa fazer a tua ordenança, que eu possa anunciar entre as nações, entre os povos, que eu possa ser teu arauto, enche-me do teu espírito.
Quantos de nós temos feito oração dessa forma? Porque muitas vezes as pessoas têm feito oração: Senhor, me abre a porta de emprego, Senhor, me concede uma bênção, uma bênção, uma bênção. Hernandes Dias Lopes diz que as pessoas gostam mais das bênçãos de Deus do que do Deus das bênçãos. Ou seja, as pessoas estão mais interessadas naquilo que possam receber, porque sabem que o nosso Deus é o Deus soberano que tudo pode. Mas a oração que Deus deseja ouvir dos nossos lábios e o interesse da nossa vida é que a gente possa cumprir a sua vontade, amando o próximo, sendo testemunha de Deus aqui na terra, falando do seu evangelho, entendendo que fé e obras devem andar juntas. Eu creio em Deus, eu sigo a Deus e eu pratico as obras do meu Deus. Eu preciso ser honesto em todos os meus negócios, eu preciso ser santo em toda a minha vida, eu preciso olhar para as pessoas como meu próximo, do qual eu devo amar. O meu próximo não é aquele que eu conheço, que relaciona-se comigo. O meu próximo é todas as pessoas que se depararam na minha vida, do qual eu devo respeitá-lo, amá-lo, ajudá-lo e principalmente falar de Cristo, de conduzi-lo no caminho da salvação. Porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Então, meus irmãos, que a gente possa tributar a Deus a glória devida, louvando o seu nome, louvando e exaltando, bendizendo a sua majestade, proclamando a sua salvação e anunciando, porque grande é o Senhor e Ele é digno de ser louvado. E nós louvamos a Deus e testemunhando a sua glória quando nós fazemos a sua vontade. A vontade do Pai é que eu e você sejamos seus servos fiéis, aprovados, que o nome dele seja glorificado. Que a gente possa ser achado, assim como tantos servos de Deus que o próprio Deus declara, ele andava com Deus e o Senhor os amava. Alguns dos poucos personagens que andavam com Deus, que era temente, que Deus tinha um prazer tão grande, que Deus o levou para si. Não é? Há exemplo até de José, aquele rapaz que tinha sonhos, que Deus revelava a ele, Deus tinha uma missão para ele, ele ia libertar o seu povo, ele ia ser aquele que diante daqueles homens, daquela cultura pagã, ele não ia se deixar levar pela corrupção, ele não se deixou levar pelo ódio, ele não se deixou levar pela inveja dos seus irmãos, mas ele amou os seus irmãos, ele amou o seu povo, ele foi fiel a Deus, ele foi temente e ainda em meio aos ímpios e aquela cultura pagã, ele foi abençoado por Deus. Deus o colocou numa posição de governante, de rei, de soberano. Mas uma coisa que José nunca perdeu foi o seu coração, o seu temor diante de Deus. Assim como tantos outros personagens. Você e eu, na situação em que tivermos, pode ser que você ache que você não é uma pessoa importante ou não tem uma condição talvez igual àquela que você às vezes olha para outro. Como eu gostaria de estar naquela condição, como eu gostaria de alcançar aquilo. Mas eu quero dizer que aonde você está e o que você faz, você glorifica a Deus, você deve andar como aquele que Deus deseja que você ande. Homem santo, mulher santa, temente, confiando, porque Deus sempre foi fiel. E o salmista exatamente diz que nós devemos sempre cantar a Deus, um cântico novo. Devemos apresentar diante de Deus com louvor e devemos cumprir os seus mandamentos. E devemos obedecer a sua palavra. Devemos bendizer o seu nome. E aí eu quero dizer exatamente isso que o salmista diz aqui. Eu queria que você lesse comigo nesse Salmo 96. Todos juntos. Vamos ler o verso 9. Verso 9 e 10 e 11. Vamos ler juntos? 9, 10, 11. Eu quero concluir com esses 3 versos. E depois, como a gente tem feito, 2 pessoas vai se levantar e fazer uma oração de gratidão a Deus por toda a sua majestade. Vamos ler? Todos juntos? Verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Se você agora desejar, faça. 2 pessoas. Aqueles que desejaram no seu coração vai fazer uma oração. Mas eu quero que pessoas que ainda não oraram, porque tem alguns irmãos que já oraram nos outros dias. E se você ainda não orou, é a sua vez agora de orar ao Senhor, sendo grato a Deus por toda a sua misericórdia e sua maravilha sobre sua vida.